Hoje é dia do quadro Ponto de Vista com o jornalista Bruno Freitas. Hoje o Bruno vai comentar um assunto polêmico aqui na cidade de Itaúna, que é o caos no transporte público, transporte coletivo. Atrasos e descumprimentos em viagens, problemas mecânicos e acidentes causam transtornos diários e riscos à população. Nós mostramos nas últimas edições do Jornal Cidade Notícia, problema mecânico ali na rua Antônio de Matos. Na semana passada, um ônibus que perdeu a roda, A roda se soltou ali na Avenida Manuel da Custódia. E nesta segunda-feira, mais um problema com um ônibus aqui em Itaúna, que nós mostramos no primeiro bloco aqui do Jornal Cidade Notícia. Um ônibus que estava com um problema também mecânico, estava torto e acabou encostando, batendo em um carro lá no bairro Itaúnense, próximo ao bairro Parque Jardim. Bruno, de quem é a responsabilidade? A que ponto chegamos, literalmente? Essa é a pergunta que muita gente tem feito diante dessas ocorrências de acidentes frequentes e agora problemas mecânicos envolvendo os ônibus do transporte coletivo de Itaúna. Quando você me pergunta de quem é a responsabilidade, antes de mais nada é da própria concessionária, que tem um contrato firmado com o município e tem o dever de prestar um serviço com qualidade mínima que atenda a população. Afinal de contas, essa é a razão de haver um contrato com a prefeitura. Depois vem as partes do poder público municipal. O prefeito que tem o poder de dar um ultimato ou cancelar o contrato de concessão com base em todos esses descumprimentos. Depois a gerente de trânsito e transportes, que é a pessoa que está ali no dia a dia, verificando a situação, tomando decisões e reportando o prefeito. Também os fiscais de concessão, que vão ao campo verificar os relatos da população. E também a população, os usuários, têm uma responsabilidade por fazer a reclamação da forma correta. Não é só expor na rede social, acionar a imprensa. Tem de registrar também na ouvidoria pública do município. Luciano, coloca na tela os canais de contato. Tem que denunciar também no site do Ministério Público para que atitudes sejam de fato tomadas. E também tem os vereadores, que são os representantes do povo, e tem de fiscalizar conforme a função designada a eles. Lembrando que, recentemente, a Câmara Municipal instaurou uma CPI em torno do contrato de concessão, da qualidade do transporte coletivo. Essa CPI, mais uma vez, acabou em PIX. Não deu nada, não deu resultado efetivo à população e a situação foi só se agravando. Ô Bruno, com relação a multas e também notificações à empresa ViaSul, a prefeitura tem feito isso? Você tem uma noção de quantas multas foram aplicadas nos últimos anos à empresa ou notificações? Fábio, eu solicitei nessa terça-feira um levantamento à prefeitura mostrando o total de notificações, quantas multas foram aplicadas à concessionária e quais multas foram essas. Só que até a gravação desse quadro, nós não obtivemos essa informação. É essencial que isso seja divulgado, para a gente ter uma noção exata se isso tudo que está acontecendo, todos esses relatos diários, estão sendo registrados da forma devida. A gente vê que a concessionária ela não consegue, Bruno, renovar a sua frota. A gente vê ônibus já velhos aqui na cidade, com problemas mecânicos, e também ela alega a queda de passageiros, por isso que não consegue renovar a frota. Déficit também operacional e tem dificuldade em encontrar motoristas. Se a empresa não consegue, seria a hora dela deixar a cidade, não? O momento é de tomar uma decisão. Já há muitos anos que a concessionária já é de conhecimento no setor de transportes, quer deixar a operação em Itaúna, já ofereceu as linhas aqui para outras empresas. Com a pandemia, a justificativa da ViaSul é de que houve um déficit operacional, um desequilíbrio do contrato, com uma queda acentuada de passageiros. A empresa já desde antes da pandemia também já não consegue renovar a frota com ônibus novos. A gente vê muitas vezes que os ônibus estão circulando com idade vencida e esses casos recentes aí de problemas de roda que voltou a soltar, quebra de diferencial e agora quebra de pino de centro, mostra que não está sendo feita
a manutenção. Então, está havendo um desequilíbrio no contrato de concessão, a empresa não consegue oferecer o serviço, tem dificuldade com os motoristas, em contratar motoristas, né? Não consegue contratar. Os poucos motoristas que estão trabalhando na empresa trabalham sobrecarregados, muitas vezes fazendo jornada dupla, fora que também acumulam a função de cobrador, uma vez que a ViaSul decidiu dispensar todos os cobradores na frota do transporte coletivo de Itaúna, embora a legislação determine a presença do agente de bordo. Então há um desequilíbrio nesse contrato, né, que vem se agravando nos últimos anos e está levando a situações como essa, situações absurdas, diariamente, e o passageiro tendo que lidar com isso. Bruno, tem um memorando de 2018 que alertou, como você disse, a ausência de trocadores e ônibus acima da idade média permitida. E esse memorando sugeriu a extinção do contrato de concessão. Você poderia mencionar qual é essa cláusula do contrato? Exatamente. Ainda na gerência anterior de trânsito, né, esse memorando foi enviado ao chefe do Poder Executivo apontando problemas que já existiam lá em 2018. Bem antes dessa situação de quadro de horários reduzido da pandemia, bem antes desses sucessivos acidentes, bem antes, né, dessa falta de motoristas e esse caos que tomou conta do transporte coletivo. Esse memorando está circulando em Itaúna nessa terça-feira. Aqui que ele aponta que na cláusula do contrato de transporte coletivo, quando esse memorando foi feito lá em 2018, parágrafo 8º diz: a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente, a prefeitura, quando a concessionária descumprir cláusulas contratuais e não saná-las no prazo de 90 dias. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço. Por fim, as 3 pessoas, né, que assinaram esse memorando, esses 3 servidores da gerência de trânsito, declararam que, como as sanções aplicadas por esta gerência não têm surtido efeito prático no sentido de a empresa concessionária se adequar às normas, edital e contrato, há de ser considerada a possibilidade que seja declarada a caducidade do atual contrato com base na cláusula acima descrita e a elaboração de um novo processo licitatório para a concessão do serviço de transporte coletivo no município de Itaúna. Então, os problemas estão aí, as cartas estão na mesa. Já há muito tempo a população tem reclamado, já há muito tempo a imprensa tem reportado a população, né, enviado essas reclamações à gerência de trânsito e transportes, ainda que a gerência diga: não recebemos essas reclamações na ouvidoria, mas por meio da imprensa recebeu, está registrado. A situação só vem se agravando, há um desequilíbrio no contrato, a empresa não consegue fornecer o serviço conforme o contrato, então é o momento agora de tomada de decisão. Se não for tomada a decisão agora, o próximo acidente vai envolver vítima, com possibilidade de envolver vítima fatal. Então, acho que está na hora do prefeito vir a público, esclarecer o que vai ser feito, como a gente vai conseguir equalizar esse custo operacional, essa falta de mão de obra, né, essa deficiência muito grande no serviço prestado, com atraso nos horários, com descumprimento das viagens, com ônibus sucateados, com ônibus acima da idade média permitida. Isso tem que ser solucionado. E também cabe aqui um papel primordial do Ministério Público, de fiscalizar e trazer uma resposta para a situação do transporte coletivo de Itaúna. Nós estamos chegando num ponto muito perigoso, num ponto muito arriscado. Desse jeito não pode continuar. Lembrando, mais uma vez, você já disse anteriormente, a população tem que ligar para a ouvidoria, fazer a reclamação. Luciano, coloca mais uma vez os números na tela aí para o pessoal acompanhar. Não ficar só na rede social. A imprensa faz o papel dela, que é reportar o que está acontecendo, mas a população também tem que ser mais participante, denunciando, no caso aí na ouvidoria, essa situação. De repente está acontecendo até situações que não chegam até a gente, né, Bruno? Tem que registrar por telefone, por e-mail, para que seja cobrada a solução efetiva. Quando você tem um histórico, fica muito mais fácil. Agora, eu não preciso dizer aqui novamente que
tanto os vereadores que têm o papel de fiscalizar, tanto o Ministério Público, já tem um farto conteúdo probatório para exigir um ultimato à Prefeitura e à concessionária para resolver a situação. Isso aí não é muito simples de fazer um levantamento, um histórico de todos esses problemas que nós falamos aqui e exigir, quem sabe, até um TAC. O importante é que seja solucionado. Se a empresa não tem capacidade operacional de operar, se ela não tem capacidade de investir, abra passagem para outra empresa. Que seja estudado o atual contrato, seja refeito, não é? Que seja extinta a concessão. Agora, a população tem que ficar ciente que se a concessionária sair de Itaúna, né, eventualmente entrar uma empresa para uma prestação de serviço emergencial, nós vamos viver um período caótico, até o transporte coletivo se readequar. Mas isso vai depender da decisão do Poder Executivo. A caneta é do prefeito. O prefeito tem que tomar uma decisão. O que não pode é o Poder Executivo continuar como se não tivesse acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa.